Olá, gente! Está começando o último episódio do Flor de Mandacaru Podcast. Eu me chamo Júlia e essa nossa experiência está sendo incrível. Nós estamos ouvindo histórias inspiradoras, enriquecedoras e só temos a agradecer à equipe do estúdio da Unima, as nossas famílias, nossos amigos, nossos professores e as nossas convidadas especiais por partilharem todas essas experiências aqui. Vamos iniciar nosso último episódio? Hoje iremos conversar com a fundadora da System Idiomas, que junto com sua irmã, desde 1985, deram início a um sonho: oferecer aos alunos uma experiência de aprendizado em inglês de uma forma imersiva, dinâmica e inovadora. Com 38 anos de experiência, oferece hoje cursos para todas as idades, com uma metodologia de ensino que busca constante atualização. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui, né? Principalmente como educadora. Estou num ambiente aqui de educação maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada. Para iniciar, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para conhecer um pouquinho da história da empresa e saber o que motivou vocês a fundarem a escola. Então, a escola foi fundada em 1985, né? Então, ano que vem, estaremos fazendo os 40 anos já. E fundada pela minha irmã, Vanessa, e por mim, né? Em 85, o que motivou a gente a abrir a escola? Nós éramos professoras de inglês já há 6 anos naquela época. Então, quando eu abri a escola, eu tinha 20 anos, e a minha irmã 21 anos. Mas a gente já dava aula desde 15 anos de idade, né? E então, era uma paixão, Júlia, sempre uma paixão, sala de aula, uma paixão estudar aquelas metodologias todas que vinham do exterior, paixão da aula de inglês, né? Uma paixão por sala de aula e principalmente metodologia, mas sobretudo o resultado do aluno, que foi o que a gente sempre buscou. Então aquilo motivava muito. Quando a gente via que o aluno conseguia falar, que ia para frente, que estava conquistando o seu sonho, aí a gente dizia, não, vamos continuar esse sonho também. E aí começou, né, da fundação da primeira, aqui em Alagoas. A System é genuinamente alagoana. Começou aqui, mas aí começamos a expansão e daí invenção de metodologias, outras empresas nasceram por conta da System, sendo do próprio grupo, e aí motivando sempre. Então juntamos esse lado professoras de inglês, né? Treinadoras e formadoras de professores e ao mesmo tempo empresárias, porque a gente também não queria uma escola e ser aquela escola. A gente queria uma empresa que envolvesse uma escola, mas que estruturasse pessoas, né? E que todas as pessoas tivessem também motivação para trabalhar conosco. Legal. Eu achei interessante isso que você falou, que você já dava aula antes, né? De onde é que surgiu, assim, esse seu amor por ensinar? Era uma coisa que desde Júlia, sempre você gostou desde sempre. Você acredita que eu, com 8 anos de idade, fazia das paredes da casa da minha mãe quadros? Então, é uma paixão genuína. Nasci assim, né? E coincidentemente minha irmã também. Então, juntamos, né? A gente é sócia desde que nasceu. A gente sempre diz isso, né? E as duas com essa vontade de ensinar, mas é coisa da infância. Então, sempre estudando, lendo, dando aula. E sala de aula sempre foi a nossa gostosura. Xodó, né? Xodó. Que massa. Falando da System, eu queria saber quais são os principais idiomas que vocês ensinam? Olha, o carro-chefe é inglês, né? Então, somos conhecidas pelo inglês, passou a vida inteira a gente dando aula de inglês, mas fizemos alianças também, como com a Aliança Francesa. Então, hoje, aliás, há muito tempo, já há mais de 25 anos, que a gente tem francês também. Não é carro-chefe, porque quem fica na liderança disso é a Aliança Francesa, né? Mas a gente sempre teve essa ligação com outros idiomas. Tivemos também espanhol e temos sob demanda. Então, se o aluno quiser estudar outros idiomas, ele pode procurar a gente também, né? E alemão, até alemão a System já teve. Então, tivemos aí 4 idiomas, né? Legal. Alemão vocês ainda têm? Alemão, sob demanda. Se tiver procura, então nós temos, assim, pessoas que podem, né, dar aula de alemão. Mas, assim, a procura é muito pequena. O carro-chefe, a grande procura é o inglês. Entendi. E quais são os principais diferenciais da System, assim, com relação ao mercado de idiomas que a gente tem aqui em Maceió? Olha, a System se diferencia, primeiro, pela metodologia. Porque a gente, como educadora,
né, dá muita importância ao método e à formação dos professores. Então, professores da System têm que passar por um crivo altíssimo. Então, tem muita qualidade nessa entrega do nosso produto, né? Então, isso daí é uma diferença gigante para todo o mercado. Então, não são professores fraquinhos ou que... Não, eles passam por vários exames, eles já vêm muito qualificados, né? E a gente qualifica continuamente, porque um dos valores da System é isso, aprendizagem contínua. Então, eles estão sempre fazendo cursos. Então, a System é uma formadora, né, de profissionais. A outra diferença gigante que a gente tem também para o mercado é o cuidado que a gente tem com o aluno. Então, os aluninhos da gente têm de 2 anos até os idosos. E todos eles a gente abraça, assim, com um carinho, como se eles se sentissem em casa, né? Fazendo aquele curso. Porque a delícia da comunicação, de estudar um idioma, é você mergulhar no mundo que lhe dê prazer. Então, você tem que ser bem acolhido, tem essa parte afetiva que a gente dá muito valor, né? Então, o professor tem que ser caring, né? Tem que ser o care, né? O cuidado com o aluno. Então, E a outra grande diferença é a inovação. A System inova sempre. Então, é sempre inovação na metodologia, inovação na tecnologia, inovação na qualificação dos professores, sempre. Essa questão que você falou dos professores, acho que vocês focam muito nessa questão As aulas de vocês são muito dinâmicas, né? Muito. A gente não vê isso em toda a cultura inglesa, né? Assim, essa questão da conversação, né? Isso. Vocês aplicam em sala de aula e tudo. Acho que isso é muito gostoso, né? Para o aluno, para aprender e tudo. Muito, porque qual é a premissa, né? A principal premissa para se ter um bom curso é que você tenha uma interação prazerosa, né? Então, como é que a gente provoca, né, esse prazer? Como é de onde surge isso? Justamente as aulas interativas, animadas, lúdicas, né, alegres, que o aluno se deleite. Por quê? Hoje até a neurociência explica muito isso, né? Que se você tem um prazer, se você tem alegria em estar ali, seu nível de entendimento e aprendizagem vai lá para cima, né? Então, a gente investe muito nisso. E a pessoa nem sente que está estudando, né? Nem sente que está estudando, que é esse o toque mágico, sim, né? Então, as crianças dizem muito isso na System. Olha, eu estou aqui é mágico. Eu venho porque me dá prazer. E eu sempre disse aos pais, desde a fundação da escola, digo, olha, o nosso termômetro é o seguinte, os meninos querem vir para a aula, então tá tudo certo. É isso que a gente quer. Legal. Agora, partindo para a questão do marketing digital, eu queria saber, na sua opinião, qual é a importância das redes sociais para o seu negócio? Olha, as redes sociais são muito importantes, tá? São importantes para o negócio, até porque a gente tem que estar vivo no mercado, tem que estar aparecendo, e um dos meios é rede social. Então, isso é bastante vivo na System, né? Nós temos terceiros que prestam esse serviço, né, para nós. Então, é importantíssimo que a gente esteja ali mostrando e que esteja também tendo essa interação, né, com quem está lá. Então, essa coisa do cliente estar olhando, ou do prospectivo, né? Alguém que está procurando. Se você coloca lá, né, na internet, onde é que tem curso de inglês, metodologia, onde é que tem... Se você usar umas palavras interessantes, você também vai captar, vai ver que System está lá, né? Então, isso é importante, a gente tem que marcar. A era é da tecnologia, a era de rede social, então, eu acho importantíssimo. Isso a gente não faz, assim, vendas, né? O nosso curso não é vendido pela internet, não é isso. Mas ali é uma forma da gente mostrar o produto da gente, né? Mostrar que a coisa é viva, né? Que ela existe, que ela é real. Mostrar testemunhos, né? Falando lá e isso é importante para a gente. Mas o marketing digital, ele é fundamental. Não é à toa que hoje em dia a gente diz que se você não tiver na internet, a sua empresa não existe, né? Não existe. Perante a sociedade. Exatamente, exatamente. Então, a captação não é por ali, mas é um meio, é uma forma de chegar do cliente prospectivo ter uma ideia do que a gente faz, né? Então, se ele, como hoje, né, os pais das crianças estão numa geração que é totalmente lá, na tecnologia, lá na rede social, eles vão nos encontrar. E isso é importante. Verdade, verdade.
como é que você enxerga e entende o empreendedorismo feminino e as dificuldades que as mulheres passam na vida cotidiana? Oh, meu Deus do céu. Olha, Júlia, eu sou vovó. Então, imagine, não é fácil para uma mulher, porque a gente, como mulher, reúne uma série de tarefas. Isso é da mulher, né? Então, o homem, ele geralmente foca ali no trabalho e tudo mais, mas a gente está ligado em tudo, até porque quando você tem o filho, é você que está olhando, você está cuidando, você está... Então, essa conciliação é uma dureza, né? Mas é possível. Eu sempre digo às mulheres empreendedoras, e há tempo para tudo. Desde que a gente se organize, dá tempo de estudar, dá tempo de estar lá na empresa, dá tempo de conciliar, né? Principalmente se você tem pessoas com você, porque aí é a força do time, né? Você tem pessoas que estão ali, que você confia, que estão tocando seu negócio, que estão... E aí você consegue, né, fazer um bom gerenciamento, uma boa gestão, mesmo em alguns momentos fora do ambiente físico, né? Mas você... Agora, que é dureza... É dureza, né? Mas é possível, e o que eu digo é o seguinte, desde que isso lhe faça feliz como mulher, o seu filho vai ficar feliz porque está lhe vendo feliz, você está realizada no negócio, então eu acho que é possível. O dia passa a ter mais de 24 horas. Passa muito mais que 24. Também queria saber se tem alguma técnica ou metodologia específica que vocês acreditam ser mais eficaz, assim, no aprendizado de línguas. Tem sim, e essa metodologia foi criada por nós, né? Então, eu e Vanessa criamos uma metodologia nos anos 2000, logo no início começamos com pesquisas. E como é essa metodologia? A metodologia é o aluno vivenciar a língua e não aprender a língua, ou seja, ser ensinada a estrutura da língua, né? Língua não se fala assim, não se aprende assim. Um bebezinho, a gente começa com a teoria dos bebês. Você começa falando com ele, você não mostra livro a ele, você não mostra estrutura de língua. Não, você faz ele vivenciar. Então, com os visuais, né, com os gestos, com mecanismos outros, que não precisa ser o livro, nem a instrução, né, o inglês que a gente chama per si, né, que é o ensinar inglês pelo inglês, é ir para um quadro e mostrar a estrutura. Isso aí você vai decorar a estrutura. Você pode ser um excelente aluno, mas você vai decorar uma estrutura, e como é que você vai falar? Porque o cérebro, ele articula diferente. Então, o método não é pegar aquele livro, tem lá um textinho de inglês, tem perguntas, né? Seja o que for. Não. A língua tem que ser vivenciada. Então, no que a gente acredita e o que é que a gente criou? A gente, por meio de disciplinas escolares, para as crianças, hoje tem para os adultos também, mas para as crianças a gente pega um assunto que eles entendem, então tem que ser uma matemática no nível deles, ciências no nível deles, história, educação física, culinária, no nível deles. Mas eles entendem o assunto em português. Quando você joga aquele inglês, automaticamente você vai puxando todo o inglês, e é uma metodologia assim que faz o aluno desenvolver. Porque ele vivencia a língua, né? Então, a gente simula um ambiente, é uma metodologia sofisticada, mas ela funciona, tem tido resultado há mais de 20 anos. A System, a gente já fazia assim, mesmo sem ter criado essa metodologia, mas a gente acredita em métodos que façam o aluno vivenciar. E aí o professor, com mecanismos, com técnicas, vai mostrando a estrutura da língua, mas sem ver gramática no momento. Gramática é uma coisa à parte. Fazer aqueles exercícios que todo mundo conhece é uma coisa à parte, é acessório, né? E aí, na verdade, o professor tem que lançar o assunto e o aluno interagir. E aí a gente vai puxando. Fica muito gostoso, né? Demais. Como ex-aluna da System, Sim. eu posso até falar, assim, eu lembro, era muito gostoso, a gente fazia aquelas aulas de cooking class. Isso, né? Exato. E era muito bacana, assim, o fato da gente estar lá cozinhando, e aí fica naquela brincadeira. Isso. Na época eu era mais nova e era legal a gente com as outras crianças, e aí depois, vamos comer todo mundo. Mas Olha, aí nisso a gente ia fazendo tudo em inglês, né? Olha, o que você está dizendo é extremamente profundo para a neurociência. Você está falando de uma experiência sensorial, que a gente dá valor. Sim. Então, o que acontece? Quando você experimenta aquela comidinha e está falando aqui em inglês, o cérebro vai, né? Ele vai processando. E você, com a vivência, você está usando seu olfato, seu paladar,
sua fala, você está usando o tato, você está usando sentidos. Então, todos os sentidos, que é o que hoje a gente está estudando muito, os sentidos todos entram em jogo. E aí você vai se lembrar. Vai se lembrar do nome dos ingredientes, vai se lembrar dos verbos que você usou para mexer, né, para picar um legume, para misturar. Né, e você vai lembrar do vocabulário, dos termos, porque você teve aquela sensibilização até afetiva, né? Que você gostou. Então, você envolve. E envolve os seus sentidos. Isso é fantástico. Até as músicas, né? E às vezes a gente assistia filme na aula. Exatamente. Olha aí o audiovisual, né? O audiovisual, que tudo soma. E aquela coisa que você nem sente que está numa aula mesmo. Exatamente. Perfeito. É assim. Acaba sendo automático, porque o cérebro entra como se fosse, né? As crianças dizem mágico, é mágico. Mas a gente sabe, né, que sem você perceber, tem aquela absorção. Sim, sim. Não é? Vocês têm adotado alguma inovação nessa questão da tecnologia para as aulas ultimamente? Sim. A System sempre foi reconhecida como uma escola que usa da tecnologia, né, para auxiliar na metodologia. Então, a gente começou lá nos anos 90 com o laboratório de línguas, ainda nos anos 80, laboratório de línguas, porque aí o pessoal estava gravando, ouvindo a voz, e isso era fantástico na época. Depois entramos com multimídia, a era dos computadores, pegamos todas as fases, né? E hoje os meninos usam, todas as salas sempre tiveram multimídia. Né? Então, todos os dias os meninos convivem, né, com plataformas diversas que possam auxiliar. Elas não são as principais. O principal é o professor e a metodologia. Mas a plataforma ajuda, né, ela é um acessório, né, é um incremento que você dá. A gente não se apoia nelas, mas elas são importantes porque a era é da tecnologia, os meninos estão em seus telefones, em seus tablets, em seus computadores e a gente precisa fazer isso em sala. Sim, sim. Até para essa questão que a gente passou da pandemia, acho que, de certa forma, tiveram que se reinventar, né? Nossa, a pandemia, você tocou num ponto que mexeu com a gente, graças a uma pessoa muito técnica, uma das nossas gestoras, até eu digo o nome dela, Teca Guedes, uma menina que ajudou muito a gente. Ela formou vários professores, a toque de caixa, porque a pandemia não esperava. As crianças tinham que ter aula em casa. Então, foram formados os professores, assim, aos montes, rapidamente, mas demos conta do recado. Isso foi lindo, porque era uma pessoa técnica que entendia bem da tecnologia, de como chegar a tecnologia até os professores e eles, então, transmitirem, né? E chegou para ficar, porque nessa formação enriqueceu. Olha como a dor ensina a gente tanta coisa, né? Além de ensinar a gemer... Fica o aprendizado. Porque nessa dor, todo mundo aprendeu muito. Todo mundo estudou via plataformas, né? Teve crescimento por educação à distância. Então, a gente usou todos esses meios e funcionou. E os meninos continuaram com a mesma qualidade. Aí, no caso, vocês ainda mantêm aula online para quem Ainda tem principalmente para adolescente e adulto. Tem professores de fora, online. Então, a gente tem americanos, ingleses, fora do Brasil. E estão lá, à distância com eles, com aulas de conversação, aulas para quem quer se especializar, né? Acho que principalmente para o público mais velho, assim, né? Por conta da correria do trabalho. Isso. Às vezes não tem como conciliar, né? Muitos usam online e tem muito sucesso, sabe? Porque dá para você adiantar. Sim. Né? Você está lá com o professor, faz os exercícios, usa plataformas também, digitais ali, né? Na aula online e funciona. Ótimo, né? Uhum. Também queria saber se você tem alguma história inspiradora de alunos que alcançaram grandes conquistas depois que aprenderam o idioma com vocês. Nossa Senhora, tenho inúmeras. Ano que vem, aguarde, porque ano que vem, na comemoração dos nossos 40 anos, virão todos esses alunos, né, que estão aí com sucesso. Júlia, graças a Deus, né, aos nossos esforços, que Deus ilumina e nos dá forças, e aos professores, a gente consegue formar o pessoal bem. E tem gente no exterior há muito tempo, com carreiras nos Estados Unidos, na Europa,
na África, África do Sul, todos falando inglês, gente que a gente mandou fazer faculdades no exterior e foi por programas nossos também e tiveram um sucesso e tem, mas só com a formação System eles já tiveram sucesso, todos que chegam fora. Recentemente tem um caso de uma aluninha, ela foi estudar em Israel, terminou conosco a metodologia da gente que chama Systemic Bilingual e ela foi para Israel, chegou lá para fazer colégio, os últimos anos de colégio, ficou top student, atingiu o último nível em Israel, que é nível altíssimo de inglês. E aí ela ficou, a primeira notícia que eu tive quando ela chegou lá, cheguei aqui e já estou no último nível. E os nossos alunos, quando saem da System, entram para os últimos níveis. Então, são vários casos, daqui a pouco na internet, nas nossas redes, o pessoal vai ver muitos testimonials. Acho que essas coisas aqui motivam a gente a ter certeza de que está fazendo. Exatamente. É certo, né? Exato. Então, você, quando vê uma turminha com 2, 3 anos, no mesmo empenho, você já enxerga o futuro deles. Então, isso motiva. Você já tem a prova, né? Então, dá muita segurança para a gente de alçar mais. Nossa. Voos mais altos. Muito legal, muito legal. Que dica você tem para dar para quem tem dificuldade de manter uma rotina de estudos? Então, bom, uma metodologia dessa, a metodologia lá quando você entra na System, você, por causa da maneira de como a gente interage com o aluno, já é uma motivação. Porque língua, deixa eu dar uma dica aqui, língua é uma coisa que você tem que exercitar. Então, você vai para casa, tem que dar uma olhada no que é que você fez. Se você está online, dá uma olhadinha depois na sua meia horinha, né? Assim, a gente pede também, hoje com essa diversidade que a gente tem, um mundo que é a internet, vê um filmezinho, põe a legenda, se está com dificuldade, né? Põe a legenda e tenta ouvir o que o ator está dizendo ali, vê a legenda, às vezes põe a legenda em inglês mesmo e vai ajudando. Músicas, ouvir música. A meninada, a criançada e os adolescentes sabem música como ninguém. Ajuda pra caramba. Então, você tem que, de todo jeito, focar, né? Agora, tudo depende da motivação da pessoa. Quando as pessoas querem, então, não tem problema. Arruma a fonte. Essas coisas que você está falando está me dando uma nostalgia que eu estou lembrando da época que eu estava estudando com vocês. Eu aprendia muito ouvindo música também. Olha aí, tá vendo? Aprende muito, Júlia. Porque eu gosto muito de ouvir música. É excelente. Olha aí. Eu lembro que ajudava muito. Ajuda. Pronto, aí você tem que pegar uma coisa, um recurso que você gosta e ir fundo nele. Então, se você gosta de música, ótimo, vai fundo nele. Você gosta de leitura? Leitura é uma das coisas que ajuda muito. Poxa, lê no telefone, né? Pega uma revistinha, um assunto que você gosta. Agora, a grande dica é essa. Ouça o que você gosta, leia o que você gosta. Eu defendi isso no meu mestrado, várias teses dizendo isso. Você tem que gostar para fazer sentido você ver em outra língua. Sim. Porque você tem mais, né? você tem que ter um elemento clareador, norteador para você. Por isso que criança, por exemplo, a gente fala o assunto que ele entende. Então, se você gosta, digamos, de vinho, vamos falar sobre vinho. Eu tenho certeza que você aprende um bocado de vocabulário rapidinho. Vocês organizam eventos ou atividades culturais para complementar o aprendizado dos alunos? Sim, tanto para adolescente e adulto, como para criança. E criança, o que é que a gente faz? Muitas colônias de férias dentro da escola. Então, eles passam o dia inteiro fazendo atividades e brincadeiras em inglês. O adulto, atividades de culinária. Vamos fazer um encontro. Pronto, agora eu falei sobre vinho, sobre comidas gostosas. A gente encontra na cozinha gourmet, a escola tem uma cozinha bacana, sabe? Então, essas atividades extras são muito importantes. Adolescentes fazem competições, muitas. Vamos fazer uma competição de sanduíche, vamos fazer um Masterchef, quem vai cozinhar melhor, tudo isso extracurricular, mas que soma. Porque dá prazer, né? É gostoso. Sim, vocês ainda fazem o Halloween lá? Fazemos, e o Halloween é potente. Esse ano, todo ano o Halloween é assim, dá muita criança e adolescente, muita. Agita a cidade toda. São as coisas assim que ficam, né? Na memória da pessoa. Exato. Agora, saindo um pouco da questão da escola e partindo para System Tours. Sim!
queria ouvir um pouquinho de você também, de onde é que surgiu, assim, você contou que de onde surgiu a ideia da escola, mas da escola para partir para a agência de turismo, como é que foi esse processo? Olha, esse processo foi lá em nos anos 90, tá? A gente já tem 33 anos de agência, então abrimos por quê? Porque os alunos queriam viajar conosco. Então, a gente quer ir para os Estados Unidos com vocês, teachers. Então, vamos. Mas a gente se sentia confortável se a gente tivesse a agência, se a gente pudesse escolher voo, se a gente pudesse escolher a estada. E aí, abriu a agência para, né, trabalhar justo nessa linha de educação, né, levar os alunos para experiências de imersão. Então, surgiu aí o nosso super produto que tem há 33 anos, que é o Imersão System, que os alunos vão todo janeiro ficar nos Estados Unidos para fazer uma experiência da cultura americana. Então, lá eles vivenciam muitas situações e ficam com os americanos o tempo todo, fazem 1000 visitas educativas. Então, surgiu tanto um produto como a empresa, que é a System Tours. A System Tours tem produtos, escolas no mundo inteiro, que ela manda aluno. E tem esse produto que é a Imersão System, né? E tem viagens extras também. Então, surgiu, a demanda foi o próprio cliente nosso, aluninho. Os aluninhos queriam estar conosco, então vamos embora. Até hoje, eu não consegui me aposentar ainda. Então, não era uma coisa que vocês imaginavam fazer? Não estava nos planos? Assim. Não estava nos planos. Não foi uma coisa... surgiu porque a gente fez visitas aos Estados Unidos e lá, vendo os condomínios, vendo as escolas, né, de inglês que pudessem fazer um trabalho junto conosco, usando uma metodologia parecida, aí por que não levar os alunos para fazer essas imersões, né? Legal. E aí conosco, né, com professores de inglês também. E assim surgiu. E aí, já nesse universo do turismo mesmo, né, já que a gente está falando Sim. da imersão, para vocês, como é o processo de planejamento de uma viagem cuidadosamente elaborada? Assim? Nossa, Júlia, essa é uma pergunta muito interessante, importante. Um planejamento para uma viagem como imersão, por exemplo, que a gente leva em média de 100 alunos, né, para passar o janeiro lá. A gente só faz uma vez por ano. Esse planejamento começa em janeiro, para o janeiro seguinte. A gente passa 12 meses trabalhando nele. É ultra arrojado, tá? Então, a gente sabe toda a trajetória do aluno, da hora que ele diz, eu quero ir no programa, até ele estar no programa. Então, o time é bem selecionado, o planejamento é rigorosamente feito, porque é dia por dia, e lá é muito intenso o programa, que são várias atividades no dia, e a gente está 24 horas com o aluno. Então, imagine o tamanho do planejamento. Os nossos manuais são gigantes, de logística, de transporte, né, de alimentação, de tudo para prover para esse time. Ou seja, é uma empresa itinerante, né? Porque a gente sai daqui com a empresa e a empresa acontece lá nos Estados Unidos. Sim. Muito planejamento. E vocês também dão aula lá, né? Damos aula. Não, a gente já deu aula lá. Hoje a gente está terceirizando e usa uma universidade lá para fazer esse trabalho conosco. Utilizando uma metodologia guiada por a gente. Sim, sim. Legal. Entendeu? Legal. Vocês acreditam... o que vocês acreditam ser o diferencial da agência da System Tours para que os clientes voltem a viajar com vocês? Eu acho que é o abraço que a gente dá nesse cliente e a seriedade do que a gente promete e o que a gente cumpre. Então, o cliente ele tem que voltar 100% satisfeito, tá? Se houve qualquer coisa... Turismo é muito delicado porque a gente depende de outras empresas também para realizar, né, o trabalho. Então, a gente depende de uma companhia aérea, a gente depende da acomodação, da estada. Todo mundo tem que estar perfeito. Então, esse comando tem que ser grande, né, para a gente fazer a diferença. Então, tudo tem que sair nos conformes. E aí, a diferença é o cuidado que a gente tem na escolha dele, né, para bater exatamente o que ele quer, o que ele idealiza, porque viagem é um sonho, você vai viver sua vida, um sonho que você... E a gente tem muita responsabilidade com isso. E essa, eu acho que a diferença é a nossa responsabilidade, seriedade nessa entrega, para que ela seja de acordo com o que você sonha e planeja. Sim, sim. Acho que tem todo cumprir com o sonho dos adolescentes, responsabilidade
com os pais. Exatamente. Também, né? Então, como é que a gente fica feliz quando eles dizem, meu Deus, isso aqui está além do que eu esperava. Então, pronto. Quando supera a expectativa, eu disse, fechou. Legal, muito massa. Você tem alguma história marcante, assim, de alguma dessas viagens que vocês fizeram? Nossa, alguma história legal. Tem um bocado de história, né? Assim, no Imersão acontecem muitas coisas, né? Os alunos participam de apresentações e os americanos gostam. O que eu fico feliz é quando, como a gente lida com língua e quer que eles vão para lá, desde o aluninho iniciante até o aluno avançado, quando eles são elogiados, que apresentam os trabalhos lá, isso é lindo, né? Então, e são muitas histórias, né? A meninada curte muito, se apegam aos monitores que ficam nas casas. As casas, né, vão com professores profissionais que cuidam dos meninos muito bem. Então, de história, quer que eu lhe conte uma breve história? Como o Imersão System, ele está no Brasil inteiro. Então, a gente tem Rio Grande do Sul até o norte, centro do Brasil, de todos os estados tem aluno. Então, um dia desses, de uma turma de 92, imagine, sabe? Se eles tinham 15 anos em 92, faça os cálculos, estão todos com mais de 40. Mas muito antes, há uns anos atrás, eu estava aqui em Maceió, numa igreja, num casamento de uma ex-aluna em Imersão, quando eu vejo os amigos de outros estados lá. Ah, que legal. Ou seja, é o intercâmbio dos sonhos. Fica a amizade, né? Mantém os vínculos. Isso é lindo. Então, eles dizem assim, Imersão é a viagem da minha vida. Que legal. Porque aí você faz amizade. E esse intercâmbio é maravilhoso. Você faz uma troca gigante de experiências, né? Que massa, muito legal. E para finalizar, eu vou fazer um quadro agora com você. Certo. É um bate-bola de perguntas rápidas. Tá, ok. Vamos lá. E aí o quadro se chama Se Eu Soubesse Antes. Ah, ok. Para falar, assim, como você imaginava no passado. Sim. Os sonhos que você tinha no passado, como você tá agora. Então, a primeira pergunta seria para você falar sobre um sonho. Um sonho? Olha, Júlia, um dos meus sonhos era isso aí, realizar uma empresa, colocar uma empresa no track, né, no trilho, e fazer ela viva. E hoje as minhas filhas estão lá na executiva, né, e, nossa, isso aí é uma realização total. Eu estou aqui como conselheira hoje, como fundadora da empresa, e a empresa anda. Isso aí é assim, poxa, realização total, né? Totalmente. A próxima pergunta era uma realização. É isso aí. As duas. Pronto. É um desafio. O desafio é esse mercado. O mercado é desafiador todo o tempo, né? Por isso que a gente corre atrás de inovação, né? Então, o desafio tem a competição, muita competição no mercado, e o desafio é a diferenciação. É buscar ser diferente, buscar um produto e serviços para o cliente da gente que ele diga, poxa, acertou no que eu quero, né? Então, mas são muitos desafios nesse mercado, né? Então, agora o grande desafio é ela perpetuar, né? A empresa viver para sempre. Se Deus quiser. Deus quiser. Qual conselho você daria para uma mulher uma pessoa, na verdade, Sim. que deseja empreender na mesma área que você? Na mesma área que você. Na mesma área? Bom, a primeira coisa é estudar. Primeira coisa é se inteirar, né, do que está se passando de tendências, tá? Então, para você ir para essa mesma área, você tem que saber para onde o mundo vai. Fizemos inúmeros cursos, tanto no exterior como cursos de negócios, né, como Fundação Dom Cabral, como planejamento de negócios. Então, para quem quer empreender, entrar na minha área, vai ter que fazer um planejamento legal, um business plan muito bom, né? E procurar grandes centros, né? De universidades, de cursos de especialização. A ideia é estudar sempre. Você está atualizado sempre. Isso não para,
né? Então, é o mais difícil. É mais uma coisa desafiadora. É essencial em qualquer área. É né? isso, é estudar. É estudar porque o trabalho, ele vem. E você estando atualizado, é importante que você abra a cabeça para o mundo. O que é que o mundo está olhando? Então, é ouvir palestras de tendências, agora de alto nível, né? Você tem que ouvir, assim, coisas que signifiquem. Sim, sim. Se você tivesse de frente com a sua eu do passado, o que você diria para ela? Eu diria, bom, faça isso mesmo. Faça, você acertou, né? Porque você vai se realizar. Então, eu diria, continue. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que ter otimismo, né? Tem que ser positivo, porque você com esse espírito, assim, de dá tudo certo, eu consigo superar barreiras, são muitas barreiras, né? A vida, todo mundo sabe, não é fácil. E aí eu diria, continue, persevere, né? Construa sua autoconfiança, porque você, confiando em você, no que você tem, aí você consegue ajudar muita gente. Importante ajudar as pessoas, né? Maravilhoso. Quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no podcast. Eu fico super feliz, Júlia. Muito lindo. Você é ex-aluna. Olha, eu fico toda arrepiada. Fico muito orgulhosa de você também. Que lindo. Fez uma entrevista belíssima. Eu fico honrada. Fui entrevistada por muita gente. A sua foi brilhante. Parabéns também. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, compartilhando as suas experiências. A sua contribuição enriqueceu muito o programa. Eu espero. E eu espero poder contar com você em outras oportunidades. A hora que quiser, eu tô aqui, ainda mais quando se trata de um evento desses, né, educativo, né, que instrui, que faz crescer, conte comigo. E é isso, obrigada pela confiança e pela parceria. Obrigada a você e parabéns. Sucesso.